Olá, amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso bíblico, o nosso estudo do Evangelho de Mateus, e hoje nós iremos dar continuidade e concluir o capítulo 12. Na aula passada nós iniciamos, fomos até a metade, pelo fato do capítulo ser extenso, e hoje nós iremos dar continuidade. Por isso eu quero pedir que você esteja com a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 12, também de posse do seu PDF, que você preste bastante atenção para que todo o ensinamento que a palavra de Deus ela tem para nos dar seja absorvido e aproveitado da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos avançar a partir do versículo 33, onde o Senhor Jesus fala sobre a árvore e os seus frutos. Como conhecer uma pessoa, como identificar se a pessoa ela é de Deus ou não, como identificar se aquela pessoa é de uma boa índole ou não. Jesus nos traz esse conhecimento através de uma aprendizagem muito produtiva e proveitosa também. Porque diz assim, versículo 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só que coisa interessante, Primeiro, o Senhor Jesus, ele fala que o fruto que nós produzimos indica quem somos. Ou seja, para o Senhor Jesus não existe incoerência nas nossas ações com o nosso caráter. Nós praticamos aquilo que somos e nós falamos o que o nosso coração está cheio. Isso é uma coisa muito, muito rica em conhecimento, em entendimento, porque às vezes as pessoas elas são identificadas pelas suas ações, elas são identificadas pelas suas palavras, mas elas dizem assim, mas foi da boca para fora. Nunca é da boca para fora apenas. Ainda que seja um xiste, aquilo ali traz consigo uma carga de verdades, Xistes no sentido de brincadeira, de pilhéria. Então, às vezes a pessoa quer falar uma coisa, ela brinca. E geralmente, quando a pessoa fala, ainda que por brincadeira, o que está no coração dela é que é externalizado. É o que está dentro dela que traz o conteúdo da mensagem falada. E o comportamento da pessoa também. Então, se eu sou um cristão que realmente entreguei a minha vida para Jesus, com sinceridade, com verdade, de fato e de verdade, então o meu comportamento precisa corresponder a essa entrega. Então já não cabe mais a mim um comportamento igual ao que eu tinha antes. Então a minha forma de falar, a minha forma de reagir, a minha forma de me comportar, vai demonstrar se a minha conversão é verdadeira ou não. Existe um perigo espiritual muito grande, na entrega, na conversão. E esse perigo é quando a pessoa ela é convencida ao invés de ser convertida. Uma pessoa convencida,
é aquela pessoa que concorda com o que está escrito na palavra de Jesus, admira, acha bonito, mas não pratica. A palavra foi capaz de convencê-la, mas não foi capaz de convertê-la, mudá-la. Porque conversão significa transformação. É como a gente vai fazer uma conversão no carro, né? Nós estamos na estrada e ali tem a indicação do retorno, a conversão à direita, a conversão à esquerda. É onde você tem o ponto de mudança de direção. Então, aquele retorno, aquela conversão, mostra uma mudança de direção, não é verdade? Se converter ao Senhor Jesus significa o mesmo, implica o mesmo, implica uma mudança. Eu ia para uma direção, eu agia de uma certa forma, eu me comportava de uma determinada forma. Mas a partir do momento em que eu me converti, a palavra de Deus, ela foi semeada no meu coração como uma boa terra. Essa palavra, essa semente começa a produzir em mim frutos de mudança, frutos de pensamento, frutos de comportamento. Então as coisas do mundo, as coisas impuras, as coisas lascivas, que são correspondentes à carne, à vontade da carne, à vontade da alma, aos impulsos humanos do velho homem, isso tudo é deixado para trás, é rejeitado. Na verdade, Jesus ele diz que nós precisamos fazer morrer. Jesus diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E depois ele ainda diz assim, quem quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e seguir-me. Então, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, renunciar esses impulsos, esses anseios, essas demandas da carne, por prazer, por satisfação carnal. Então, é no modo de falar, é no modo de agir e é também no modo de pensar. Eu não penso mais a partir do meu eu no centro. Eu penso a partir de Jesus no centro. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Importa agradar a Cristo e não a si mesmo. Então existe essa necessidade de transformação. E como que eu sei que eu me converti? Como que eu posso identificar que realmente eu me tornei uma nova criatura? Ora, pelos frutos. Os frutos designam a árvore. Os meus frutos indicam a minha conversão ou não. Então, se o meu comportamento, o meu temperamento, ele continua o temperamento anterior do velho homem, impulsivo, sabe? Aquela pessoa que dá um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Aquela pessoa rixosa, aquela pessoa que gosta de confusão, de briga, aquela pessoa nervosa, descontrolada, iracunda, explosiva, sem paciência. Isso tudo são frutos de uma árvore má. São frutos do homem velho, da velha criatura. E se esses frutos se manifestam em mim, isso significa que eu não me converti ainda. Não me converti a Cristo ainda. Mas quando esse meu comportamento anterior, ele é substituído por um novo comportamento, por uma nova forma de pensar, então eu já não reajo mais impulsivamente como antes, eu já sou mais paciente, até porque o fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5, 22, 16, 22,
O fruto do Espírito, deixa eu confirmar aqui com você o versículo para te dar a exata referência de Gálatas, que descreve, né, o fruto do Espírito, exatamente. Começa no versículo 16, mas a descrição do fruto é no versículo 22. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é o fruto. Significa o fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Então, o fruto do Espírito, você vai contar comigo 9. Mas, pastor, não é um fruto só assim. É um fruto só. Imagine uma tangerina. Ela não tem vários gomos, uma laranja, um limão. Então, é um fruto só com vários gomos. Então, o fruto do Espírito é como um fruto com vários gomos. E ele é alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Olha só quantas coisas boas e virtuosas esse fruto tem. Paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. Uma pessoa que se transformou pelo poder da palavra de Deus e se converteu a Cristo, ela tem dentro de si a bondade. E o que é bondade? É você fazer o bem para o próximo. E a benignidade é você desejar o bem para todos, é você ser uma pessoa que produz coisas boas, sentimentos bons para as outras pessoas. A paz não é a paz que o mundo dá. Não é a paz de um lugar tranquilo, bucólico, um lugar próximo à natureza, que traz calmaria, não. A paz é uma paz que excede todo o entendimento. Como assim, pastor André? É uma paz que permanece dentro de nós, mesmo enfrentando grandes tribulações e guerras. Você pode estar passando por uma grande guerra, uma grande batalha na sua vida, mas o fruto do Espírito, a paz, faz com que nada demova de dentro do teu coração o equilíbrio, a calmaria. Você está passando por tudo aquilo, mas você sabe que é temporário, é provisório. Logo você vai passar, logo você vai vencer, isso tudo vai passar. Então, a paz, a alegria, não é a alegria de você ouvir uma piada, assistir um show de humor, não. É uma alegria pela certeza de que você está no caminho certo, Deus está contigo. E por mais difícil que esteja a tua situação, logo, logo Deus vai trazer a solução e a vitória, isso vai ter fim. Essa é a alegria que é o fruto do Espírito. O Espírito Santo produz esse fruto em nós. Então tem a alegria, tem a paz, tem o amor. Não é o amor de um homem para com uma mulher, não é o amor de um pai para com um filho, nem o amor de um filho para com o pai. É como Jesus ensina. Se eu amo a quem me ama, que proveito tenho nisso? Qual é a recompensa que eu tenho de amar aquele que me ama? Até os gentios fazem isso. Eu tenho que amar aquele que eu não conheço. Então o amor de Deus é o amor por todos os seres humanos, por todas as criaturas que Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, salvou. É você conseguir amar o próximo. É você conseguir amar o inimigo. É você conseguir amar até quem te faz mal. É esse o amor que é fruto do Espírito. A fidelidade, uma pessoa que ela nasceu de novo, ela é fiel com todos. Porque se ela é fiel a Deus, ela vai ser fiel a todo mundo. Isso são parâmetros do reino dos céus. São parâmetros de Deus. Se você é fiel para Deus, você é fiel para qualquer outra pessoa. Se você é infiel para Deus, você vai ser infiel com outras pessoas. Se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito.
São parâmetros que Jesus nos ensina a como identificar, a como medir. Então, a fidelidade é o fruto do Espírito. Então, se eu sou fiel ao meu patrão, no meu trabalho, nos meus negócios, se eu sou fiel à minha companheira, ao meu companheiro, é porque eu sou fiel ao meu Deus. Porque a infidelidade para com qualquer outra pessoa é como se eu estivesse sendo infiel para o meu Senhor. A Bíblia fala sobre a história de José, que foi levado como escravo para a casa de Potifar, e chegando lá, Deus o abençoou de tal maneira, ele se destacou em tudo que fazia, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, até o momento em que a esposa do patrão se interessou por ele e quis ter um caso com ele. A primeira coisa que José falou foi isso: eu não vou fazer isso contra o meu Deus e nem contra o meu patrão. Eu sou fiel ao meu Deus e fiel ao meu patrão. Eu não vou tocar em você. Esse é o espírito, o fruto da fidelidade no coração de quem realmente se transformou em uma nova criatura pelo poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Fidelidade dele. Ele sabe, se eu fizer algo contra alguém, estou fazendo contra Deus. Se eu enganar alguém, estou enganando a Deus. Se eu trair alguém, estou traindo a Deus. Não é só aquela pessoa, mas eu estou traindo a Deus, porque isso não é o caráter de Deus. Então, a bondade, a benignidade, como já explicamos, a paciência. A paciência é fruto do Espírito. Tem pessoas que elas não têm paciência com nada, nem com Deus. Tem pessoas que não têm paciência nem com Deus, de esperar o agir de Deus, o tempo de Deus. Elas não têm paciência. Como Esaú. Esaú, irmão de Jacó, talvez você nunca tenha lido essa passagem, em Gênesis 28, fala sobre dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo, mas eram gêmeos. A diferença é de quem saiu primeiro do ventre materno. E Esaú, por direito, era o herdeiro da primogenitura, a bênção da primogenitura. Só que quando ele foi caçar, voltando da sua caça, esfomeado, faminto, debilitado, fraco, viu seu irmão Jacó fazendo um cozinhado vermelho. Pediu para ele: dá um pouquinho desse cozido aí que eu estou morrendo de fome. E Jacó falou assim: não te dou não, eu te vendo, se você trocar pelo teu direito de primogenitura, se você me der esse direito, eu te dou o cozido. Isso que é aí que entra a impaciência, sabe? Do momento. Nós não podemos ser aquela pessoa, uma pessoa convertida, uma pessoa nascida de Deus, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo em si, não pode ser aquela pessoa imediatista. Por isso o nome hedonista. O que é o hedonista? É aquele que quer o prazer imediato. Vem de Edom. Edom é Esaú. Edom significa vermelho, porque Esaú era ruivo. E os hedonistas são aquelas pessoas imediatistas, que buscam o prazer imediato. Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e na sua obra ele bate muito em cima do conceito de sociedade líquida, modernidade líquida, uma crítica que ele faz à nossa geração, que é uma geração fast food, sabe? Aquela geração que é tudo rápido, imediato, tem que ser para já, o prazer tem que ser agora, para depois não serve. Esses são os hedonistas, porque como Edom, impaciente, trocou o direito de primogenitura, a bênção que Deus lhe deu, por um prato de lentilhas. Nós não podemos ser assim. São frutos ruins, são frutos maus, de uma árvore má. O fruto bom é o fruto do Espírito, é a paciência. Haverá um momento. Eu estou angustiado, eu estou
estou em aperto, estou enfrentando uma dificuldade momentânea, isso seja na minha saúde, estou lutando contra uma enfermidade, estou lutando contra problemas econômicos, estou lutando contra problemas conjugais, familiares, com meus filhos, no meu trabalho, nos meus negócios. É você ter a paciência de saber, no momento certo, na hora certa, o meu Senhor, que não dorme, que cuida de mim, me trará a minha resposta. Eu tenho paciência. Eu esperarei com paciência no Senhor. Como diz o Salmo, né? Esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu. Então é necessário ter esse fruto, paciência. Ou longanimidade, né? Tem versões bíblicas que traz esse termo. Em vez de paciência, escrito longanimidade, que é a mesma coisa, são sinônimos. E a mansidão, é o que eu estava falando do temperamento, do gênio difícil, da velha criatura. Ele precisa ser substituído por um espírito manso, um espírito calmo, tranquilo. Então eu não reajo mais impulsivamente, eu sou manso, eu sou tranquilo. Tem também o domínio próprio, é a capacidade da pessoa se controlar. É a capacidade da pessoa conseguir se controlar. Tudo isso é um fruto, um fruto só. Então é uma tangerina ou uma laranja, vários gomos. De forma que se eu não tenho um gomo, eu não tenho fruto. Ou é tudo ou nada. Que isso, pastor? Mas eu tenho quase todos. Mas ou tudo ou nada. Você não tem uma tangerina faltando gomos. O fruto é completo. É a obra completa que o Espírito Santo realiza no nosso coração. Veja, meu irmão, como esses ensinamentos são tão valiosos e tão ricos. Nós estamos aqui apenas no 2º versículo e quanto tempo para a gente explicar tanta coisa que brota, tanta coisa que jorra dessa fonte. A palavra de Deus é uma fonte que jorra águas vivas para a nossa vida. Aí no verso 35, Jesus diz: o homem bom tira do tesouro boas coisas, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Homem bom, tesouro bom, boas coisas. Mas o homem mau, do tesouro mau, coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha que coisa poderosa, hein, meu irmão? Olha, vamos ler de novo esse versículo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso explica o que eu disse a vocês. Não existe da boca para fora. Foi da boca para fora. Eu falei do momento de raiva. Eu falei com cabeça quente. Para Deus não existe isso. A boca fala o que está no coração. Me escapuliu. Foi um ato falho. Fala do que está no coração. Por isso que ele diz que de toda palavra frívola. O que significa isso? A palavra que dita de qualquer jeito, palavra impensada, palavras que não têm valor. Palavra frívola é aquela palavra que você diz de bobeira, como se fosse bobagem, como se não tivesse realmente significância. Por isso que nada que sai da nossa boca é sem sentido ou significado. Saiu da nossa boca, veio do coração. E Deus está dizendo que Ele vai pedir contas. Eu falei de brincadeira, Deus vai pedir contas. Eu falei no momento de raiva, Deus vai pedir contas. Entende? Porque o que sai da boca do homem, para Deus, corresponde à verdade. A pessoa pode negar,
ela pode reagir, não, isso é bobagem, tire isso de você. Mas para Deus não. Tanto que ele diz que vai pedir conta no dia do juízo. O que você fala, o que eu falo, Deus pedirá contas. Por que você falou aquilo? Porque para os homens a gente pode dizer assim, não, isso aí não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Falei por falar, mas Deus conhece as intenções do nosso coração muito bem. E por isso ele diz para a gente vigiar com as palavras frívolas. As palavras, sabe, sem valor, aquelas palavras tolas. Porque para Deus está valendo. Tanto que lá em Eclesiastes, ele diz assim, quando entrares, Eclesiastes 5, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, coloca a mão na boca, porque Deus pedirá conta de toda a palavra que você proferir naquele lugar, na presença dele. Veja como que para Deus as nossas palavras são importantes. Nada é sem sentido ou sem valor. Porque pelas tuas palavras, olha só, verso 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, isso aqui define a vida eterna ou a condenação eterna. Aquilo que a gente fala. Isso aqui é um ensinamento muito rico para uma vida cristã de qualidade. Tome cuidado com as tuas palavras. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado porque o que sai da tua boca te compromete. O que sai das tuas palavras te compromete, tanto para te justificar quanto para te condenar. É algo que nós devemos temer. E no versículo 38, Jesus fala sobre o sinal de Jonas. Aí ele passa aqui para um outro assunto. Vamos lá, vamos entender e aprender. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a incredulidade das pessoas pedem a Jesus um sinal, enquanto Jesus espera que as pessoas creiam na pregação. Por isso ele diz que não dará nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Primeiro sinal de Jonas. Jonas esteve na baleia, no ventre do peixe. Não é uma baleia propriamente dito, porque baleia não é peixe. Mas ele esteve dentro da barriga de um peixe durante 3 dias e 3 noites. E Jesus também estaria 3 dias e 3 noites dentro do coração da terra. Ele iria morrer e no 3º dia ressuscitar. Esse é o primeiro sinal de Jonas. O segundo sinal de Jonas é que Jonas foi enviado para pregar a uma cidade perversa chamada Nínive, cujos habitantes eram maus. Mas quando Jonas pregou, todos se arrependeram, todos, do maior ao menor, das crianças, mulheres e até os animais, se vestiram de pano de saco e cinza e se arrependeram, jejuando e buscando a misericórdia do Senhor. E ele está dizendo assim: eu sou maior que Jonas, estou pregando e vocês não se arrependem. Esse é o sinal de Jonas. E depois ele dá o exemplo da rainha de Sabá, né, a rainha do sul, que veio de um outro continente para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele era maior que Salomão. E
os escribas, fariseus e os judeus daquela época não davam ouvidos aos seus ensinamentos. Isso é algo muito forte, isso é algo muito precioso, porque nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, a mensagem de Jesus, de uma forma muito abundante hoje em dia. Nós temos acesso à palavra de Deus por muitos mecanismos. Nós temos acesso à palavra de Deus através de muitos equipamentos. Temos a internet, temos o rádio, televisão, temos as redes sociais, que são veículos de propagação da palavra de Deus poderosíssimos. Todos os dias nós temos oportunidade de ouvir a voz de Jesus. Agora, o que importa mesmo é que essa pregação faça efeito aqui dentro do nosso coração. Não adianta só aprender, saber, conhecer. Eu tenho que permitir que ela faça a transformação que Deus deseja que aconteça dentro de mim. Eu preciso permitir que Deus trabalhe no meu interior e me molde em uma nova criatura, para que eu viva em novidade de vida. Aceitar Jesus, meu irmão, minha irmã, não significa se converter a uma religião. Antes eu era católico, agora eu sou evangélico, por assim dizer. Antes eu era espírita, agora eu sou evangélico. Não. Aceitar Jesus significa se submeter aos seus ensinamentos. Submeter a sua própria vida ao ensinamento de Jesus, aos mandamentos de Jesus. Isso significa se converter. Jesus não espera que eu seja cristão, católico, evangélico. Jesus quer que eu seja seguidor dos ensinamentos dele. É isso que importa, não a religião. Não é a religião que está no foco, mas os ensinamentos. Frutificar. Eu preciso ser uma árvore que dê bons frutos. É isso que garante a vida eterna, a salvação eterna e uma vida abundante com Cristo. Então ele dá esse exemplo do sinal de Jonas. E as pessoas querem sinais, sinais, sinais. E um dos sinais de Jonas é: Jonas percorreu o caminho que ele quis. Deus mandou ele pregar em Nínive, mas ele não quis. Ele foi pregar em Tarsis. Ele usou o livre-arbítrio dele, por assim dizer, para fazer a sua vontade. Pois bem, deu tudo errado. Tudo errado. Aonde ele tocou, aonde ele entrou, teve problema e confusão. A vida não andou. As coisas não deram certo. Porque Jonas estava fora do caminho de Deus. Esse é o principal sinal de Jonas. Jonas foi rebelde. Jonas, ele escolheu fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade do Senhor. Por isso deu tudo errado. E de repente na sua vida, meu irmão, está dando tudo errado. Está dando tudo errado na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nos seus negócios, na sua vida financeira. E você se pergunta: meu Deus, mas por que tanta coisa dá errado? Por que eu perdi a vontade de viver, a alegria de viver? Provavelmente porque você está longe do caminho do Senhor. Está fazendo a sua vontade. Está fazendo o que você quer e não o que Deus quer. E enquanto Jonas não se converteu e não se rendeu à vontade do Senhor, as coisas passaram a dar errado. Ele entrou num barco, comprou o bilhete da passagem, entrou no barco e foi para o porão do navio para dormir. No meio do mar veio uma tempestade, açoitou o barco, quase naufragando, toda a tripulação, todos os passageiros clamando, cada um ao seu Deus. Lançaram a carga, né, das bagagens no mar para aliviar o peso do barco. E Jonas dormindo. O capitão do barco desceu até o porão e viu Jonas dormindo e reclamou com ele: todos estão clamando a seus deuses para que nos livre e você aí dormindo? Mas Jonas sabia que tudo aquilo ali era em decorrência da sua desobediência e rebeldia. Ele sabia disso. Porque as coisas não dão errado por dar errado.
As coisas dão errado quando nós estamos longe do caminho do Senhor. Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, até o que é para dar errado dá certo. E Jonas respondeu para o capitão: não, isso tudo está acontecendo por minha culpa. Se vocês me jogarem fora do barco, para a tempestade. E foi dito e feito. Os homens pegaram Jonas e lançaram no mar. A tempestade cessou na hora. E aí Jonas caiu no mar e foi engolido por esse grande peixe. E o grande peixe foi descer no mais profundo abismo do mar. No oceano existem abismos. E o peixe, engolindo Jonas, desceu para o mais profundo abismo. Do ventre do peixe, então, Jonas clamou e falou com Deus: Senhor, o que eu votei, eu pagarei. Se o Senhor me tirar daqui, eu faço a tua vontade, eu me inclino à tua vontade. Foi então que o peixe, ele emergiu das águas profundas e lançou Jonas na praia. E Jonas foi em direção à cidade de Nínive e pregou para a cidade, que se converteram. As coisas dão errado quando nós estamos longe do caminho do Senhor, meu irmão. As coisas dão errado quando estamos longe do caminho e da vontade do Senhor, minha irmã. Faça como Jonas. Aceite a vontade de Deus para a tua vida, porque ela é o melhor para você. É o que Deus quer para você, não é o que você acha que é o melhor, é o que Deus sabe que é o melhor. Enquanto você estiver resistindo ao caminho do Senhor, enquanto você estiver resistindo pelos caminhos do mundo, enquanto você estiver resistindo pelos caminhos do desejo do seu coração, as coisas vão continuar dando errado. E a culpa não é de Deus. Não adianta olhar para os céus e perguntar: por que, Senhor? Porque você sabe que, como Jonas, você está no caminho da rebeldia e da desobediência. Volte. Jesus te espera ainda hoje para fazer uma mudança acontecer na sua vida. Versículo 43, Jesus fala de um assunto também muito importante. Esse capítulo 12, ele é um capítulo muito, muito rico de ensinamentos, profundo. E ele fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui o seguinte: que quando você vai até Jesus, quando você busca Jesus, Jesus te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que Jesus ensina. Então, quando eu me volto para Jesus, eu sou liberto. Liberto de quê, pastor? Liberto da atuação de espíritos imundos, espíritos malignos, causadores das enfermidades, das doenças, da miséria, da discórdia, da destruição, da separação e de tudo que é mal. Porém, quando esse espírito imundo sai do corpo do homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Por quê, pastor? Por conta de uma revelação que Jesus trouxe. Jesus falou da existência dos demônios e do diabo. Isso não é uma invenção do pastor ou da igreja para assustar as pessoas. Isso é uma realidade. Quem disse foi Jesus. Jesus não mente. E Jesus disse: eu vi quando Satanás caiu do céu como um relâmpago e a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas dos céus. Uma alusão ao número de anjos que foram arrastados com Lúcifer na queda. Lúcifer, ele se rebelou nos céus contra Deus e foi expulso. E quando expulso, ele não foi expulso sozinho. Ele trouxe aqueles que haviam coadunado com a ideia dele de se tornar como Deus, estabelecer um trono no céu. E Deus o precipitou para a Terra, para esse planeta. Jesus disse que quando ele caiu no planeta Terra, ele arrastou a 1/3 das estrelas. Então é só você
raciocinar comigo. Quantas estrelas tem no céu? O universo contém quantas estrelas? Infinito, né? É incontável. Então, é a quantidade de demônios que caiu na Terra. Tem mais demônios do que seres humanos. É muito demônio. A ponto de terem pessoas que têm legiões de demônios. Com 1000, com 1 milhão. Eu já participei da libertação de pessoas que tinham 1 milhão de demônios. Uma legião de 1 milhão. Olha só, 1 milhão de demônios de uma pessoa. O que a vida da pessoa não estava, né? Então, quando esse espírito sai de uma pessoa, ele não consegue entrar em outra porque está tudo vago. Porque ou a pessoa tem o Espírito de Deus dentro de si, porque quem tem o Espírito Santo não tem demônio, porque está escrito aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem demônio. Ainda que não manifeste, ainda que ela não passe mal, mas tem demônio porque se está vazio. Olha o que diz o texto. Esse espírito volta e encontra aquela pessoa vazia, varrida e ornamentada. Um dado interessante é que ele chama a pessoa de casa, né? Ele diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí. E aí encontra ela vazia, varrida e ornamentada. E leva com ele, para garantir que não vai sair dali mais, 7 demônios piores do que ele. É o que está escrito aqui. 7 espíritos piores do que ele. E habitam ali na vida daquela pessoa. A pessoa fica pior do que era antes. A vida dela só piora. E assim a gente vê muitas pessoas, a vida só piora, só piora, só piora. Não tem um alívio, porque ela precisa de libertação. Então isso é um ensinamento muito profundo. Busque a sua libertação em Jesus. Busque preencher o seu coração com as coisas de Deus. Busque ser selado pelo Espírito Santo, para que no teu corpo não habite espírito ruim algum. Versículo 46 finaliza o capítulo 12 dizendo assim, a família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você veja que nem a mãe, nem os irmãos de Jesus criam na autoridade de Jesus. Que isso, pastor? Engraçado, né? Maria deu a luz a ele, revelada pelo Espírito Santo, de que nasceria dentro dela um ente santo, mas ela não cria no ministério. Acredito que por conta do sentimento de mãe, ela não conseguia separar, né, a simbiose mãe e filho daquilo que realmente era. Jesus é o Filho de Deus e não dela, o Filho de Deus. Nasceu dela, sim, ela foi um instrumento, mas ele era o Filho unigênito do Criador. Nós precisamos entender essas coisas, porque a gente às vezes se apega a certas coisas. Quando o pastor ora por alguém e esse alguém é curado, não foi o pastor quem o curou, foi Jesus quem curou. Ah, mas fui eu que coloquei a mão. Sim, você só foi um instrumento, mas quem cura é Jesus. Sem Jesus você não faz nada. Ninguém tem poder para curar, libertar e fazer milagres, a não ser pelo poder do Senhor Jesus. Então a glória não é do homem, a glória é de Deus. Maria e seus filhos, irmãos de Jesus, não criam no ministério de Jesus. Eles estavam atrás de Jesus porque Jesus passava meses, semanas e meses fora de casa. E diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31, vale a pena você depois ler, que eles pensavam que Jesus estava louco. Olha só. Eles pensavam que Jesus enlouqueceu. Eles foram atrás dele para trazer ele de volta para casa. Porque não criam no ministério de Jesus. E isso é algo muito chocante. Porque a gente espera que os primeiros a abraçar seja a nossa família, não é verdade? A gente tem a expectativa de que a nossa própria casa reconheça a nossa autoridade em Cristo. Mas é assim mesmo, Jesus já havia dito. Ele diz assim, o profeta não tem honra na sua própria casa. A sua própria casa.
mesmo conhecendo como foi o teu passado e como tem sido o teu presente, mesmo vendo os frutos que o Espírito Santo produz em tua vida, eles têm dificuldade de acreditar e de crer que você é uma nova pessoa. Isso para que você tenha paz no seu coração e não se decepcione quando as lutas vierem da sua própria família, perseguições, ódio. Às vezes serão os primeiros a se oporem à sua conversão, à sua fé, à sua dedicação a Deus. Mas olha, seja fiel a Jesus. Seja fiel a Deus, porque Jesus, ele diz: quem fizer a vontade do meu Pai Celeste é meu irmão, irmã e mãe. É a família de Jesus. Nós vamos ficando por aqui com o nosso estudo bíblico de hoje, no capítulo 12. Na nossa próxima aula, avançaremos um pouco mais no capítulo 13. Olha, é um curso que nos propõe uma jornada muito interessante, porque conhecer as palavras do Senhor Jesus é algo maravilhoso. É transformador. Transforma coração, mente e a alma. Eu espero você para o nosso próximo capítulo, nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.